Gente, mais um podcast super nível. Hoje eu tô aqui com a Neumatex. Tô com o Júlio e com a Mac. Gente, seja muito bem-vindo a vocês. Nós que agradecemos, a oportunidade. Hoje a gente vai falar aqui vai entender um pouquinho sobre os tipos de microfibra, macrofibra. Vamos falar de empreendedorismo. Vamos contar as histórias aqui de cada um, né? Não percam, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que muita coisa que a gente vai aprender. Gente, muito bem-vindo, obrigado, viu? Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com a Super Nível fazendo esse podcast. Então, sou formada pela PUC do Paraná na graduação de Engenharia Civil, mas antes eu fiz o técnico em edificações. Hoje nem existe mais a Cefet Paraná. E aí também, assim, trabalhei bastante no mercado de cimento. Então, desde cimenteira, concreteira, empresas, indústrias de pré-fabricados e em várias áreas, assim, desde área técnica, área comercial, área de desenvolvimento de mercado. E também dei aula sobre prospecção de negócios em MBA de gestão empresarial. E hoje, na Neumatex, eu sou a gerente de desenvolvimento de tudo. Desde mercado até desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de produto, né? Então, o desenvolvimento passa por mim. Olha as pessoas que a gente está entrevistando hoje aqui. Mac, seja muito bem-vindo. Obrigada. Tá? É um prazer estar com você aqui. A gente já vinha conversando bastante tempo, né? Lá. Bastante. Vamos fazer esse podcast e hoje está saindo, né? E você ainda falava, meu Deus, teria sido um podcast maravilhoso hoje. A nossa primeira reunião já foi assim. E o Júlio, né, Júlio? Se apresenta pra gente aí, Bom, né? Primeiro, muito obrigado, Leandro, pelo convite, pela oportunidade. Né? É o meu primeiro podcast, confesso que estou um pouco ansioso. Mas vai dar tudo certo. Bom, eu sou engenheiro civil, formado pela Federal do Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul. Né? Aí depois eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em materiais compósitos fibrosos, né? Ligado à geotecnia. Né? Na verdade, a base do meu estudo foi na parte de solos, né? Não na parte de concreto e argamassa, né? Mas o projeto principal envolvia materiais compósitos cimentícios fibrosos. Né? E foi a partir daí que eu entrei nesse mundo das fibras para concreto e argamassa. Né? Aí depois terminei o mestrado, defendi a dissertação e tal, e aí comecei a trabalhar numa empresa que chama Fitesa, né? Uma empresa maravilhosa, a minha escola profissional, né? Até hoje tenho um ótimo relacionamento com eles. Né? E a partir dessa oportunidade de trabalho foi que em 2000 a gente começou a desenvolver aí o mercado de microfibras. Na época nem se falava em microfibra, porque só existia ela, né? Então era a fibra de polipropileno para concreto e argamassa, um trabalho que a gente começou em 2000. Né? E aí a partir daí é história, né? Ou seja, gente, a gente está hoje aqui com pessoas extremamente especializadas, né, em fibras, em compósitos, e a gente vai aprender muito. Hoje a ideia aqui é uma escola, hoje a gente vai aprender muito aqui nesse bate-papo, eu tenho certeza aqui, e tirar algumas dúvidas, né, de fibra, porque assim, no mercado as pessoas falam de fibra, mas generalizam, né? Uma fibra, microfibra, macrofibra, fibra de polietileno, e não é bem assim, né? Não, tem as suas especificidades. Tem suas... Acho que tem muita coisa para falar de fibra, muita coisa mesmo. E ó, eu já agradeci aqui, né? Tá trazendo de amostra aqui o caminhãozinho aqui para compor nossa. Nós propusemos uma batalha dos caminhões betoneira, né? Isso. Então a gente vai começar aí logo vamos montar o nosso kit aqui. Então ficou bonito esse caminhão aqui, cara. Esse caminhão aqui ele é aquele caminhão americano, né? Isso. Ele tem uma frente um pouquinho mais. Lá nos Estados Unidos tem essa frente, né? E é bonito esse caminhão lá. A gente, lá na Flórida, as caminhões betoneiras é tudo assim, né? Eles são maiores, tá? Lá, acho que tem balão maior, talvez. Lá já acho que é 10 metros. Enquanto aqui a maioria é 8, né? 8 cúbicos, metros. Acho que são maiores os eixos, tem outra legislação lá. Né? Mas tá muito lindo o caminhão da World Concrete. Gente, vamos lá então. Eu quero... A ideia aqui do bate-papo é a gente falar de empreendedorismo. Né? Sempre puxo um pouco pro lado do empreendedor, porque a construção civil ela tem muita oportunidade
de empreender. Então, muita gente que quer começar, né? A gente, só para entender, gente, a Supernível é uma empresa... nós estamos entrevistando aqui a Nematex, mas a gente é uma empresa que faz contrapiso autonivelante. E a gente é uma empresa franqueadora. Então, a franqueadora, o que é a ideia da franqueadora? É ser uma escola de empreendedorismo. Então, a gente pega aquela pessoa que sempre quis ter o sonho de empreender, sempre quis... Puta, eu quero montar o meu próprio negócio, mas não sei para onde começar. E a melhor maneira de você começar é comprando uma franquia, porque a franquia ela é uma escola e a pessoa já dá todo o treinamento da parte técnica, da parte operacional e a parte administrativa e se adentrar nesse mundo do empreendedorismo. Então é a melhor maneira, eu acho que hoje, da pessoa que quer empreender é procurar uma franquia. E a Supernível hoje ela está franqueando, ela está com vagas abertas aí. Então você que quer entrar nesse mundo do empreendedorismo, quer ser uma mini empreiteira e quer entender o que é esse mundo, esse universo da construção civil, se entra em contato com a gente aqui, que a gente vai estar dando esse suporte para vocês. E é legal até a gente estar fazendo esse bate-papo, porque a gente está mostrando somos parceiros de alta qualidade que nós temos, né? A gente tem aqui pessoas técnicas como vocês, que está sempre atrás da nossa empresa dando suporte. Suporte técnico, trazendo tecnologias novas, né? Então essa é a nossa ideia. Então, gente, você que quer entrar aí com uma franquia, entra com a gente. A Nematex, ela é fornecedora da microfibra da Supernível. Hoje, vocês que fornecem para a gente e vocês estão todo o suporte técnico e traz muita tecnologia aqui pra gente e muita experiência. Mas vamos falar da Nematex agora, tá? E também agradeço aí, né? Olha aqui, gente, ó. Eu ganhei uma canequinha aqui da Nematex, Supernível, trocamos de caneca hoje, né? Legal. Júlio, fibra, né? Vamos lá. O que você tem para dizer para a gente sobre as fibras? Aliás, como começou a empresa? Como começou a história de vocês? Conta aí. É uma longa história, mas de maneira resumida, né? Como eu falei anteriormente, né? Eu comecei a trabalhar nessa empresa, chama Fitesa, uma empresa do Rio Grande do Sul, excelente. Né? E o meu papel nessa empresa, bem no ano 2000, eu comecei lá dia 13 de janeiro de 2000, nessa empresa. Né? E a minha função lá era desenvolver o mercado de fibra para concreto. Na época era somente a microfibra que existia, então era isso que eu tinha que fazer. Né? Naquela época o consumo de fibra era zero. Para não dizer zero, fibra de nylon era usado um pouco. É que eu acho que já tinha acontecido algumas pesquisas muito ruins, assim, de resultados muito ruins, com fibras que não se dispersavam, fibras de natureza diversas, né? Teve alguns testes anteriores a esse período com fibras têxteis que não se misturavam no concreto, né? Então, assim, eu fui contratado por essa empresa para tocar esse projeto, né? E trabalhamos duro, né? Durante 7 anos nessa empresa. Só que assim, esse mundo dos plásticos é muito louco, porque quem trabalha com extrusão de materiais plásticos, a produção é muito elevada, tudo é muito gigantesco, as máquinas trabalham 24 horas por dia, então a oferta de produto assim é muito grande, as máquinas cospem produto 24 horas por dia. Né? Então assim, ao longo desses 7 anos... eu acredito que a gente fez um bom trabalho, só que não o suficiente para gerar um volume que justificasse esse negócio para a empresa. Né? Se nós tivéssemos desempenhado em termos de volume 10 vezes mais do que a gente fez, para a empresa ainda seria pouco. Né? Então a empresa em 2006, 2007, ela resolveu parar. Né? Ela não falou, Pararam o negócio de fibras. O negócio de fibras para concreto. A empresa é enorme, a empresa continua com outros negócios. Aliás, está muito maior do que era antes. Né? Mas esse negócio teve essa decisão estratégica da empresa de que não mais produziriam fibra de polipropileno, porque o mercado estava crescendo, mas ainda era muito pequeno e não justificava manter. Olha só o que virou hoje, né? Exatamente. Hoje eu converso com eles... Né? E falo, cara, o volume hoje é enorme, né? Só que levou 25 anos para chegar nesse volume. Esse é o ponto. Olha aquilo. Levou 25 anos para chegar nesse volume.
né? Então, em 2006, 2007, a empresa desistiu. E aí eu fiquei naquele dilema, né? E agora? Eu fui convidado para tocar outros negócios na empresa, né? Mas eram negócios com quais eu não tinha nenhuma afinidade e sequer eram da área da construção civil, da engenharia. Era ramo médico hospitalar. Coisas que não tinham nada a ver comigo, né? Aí eu pensei assim, bom, posso continuar na empresa, nessas outras atividades, né? Ou eu posso sair, montar um negócio para dar continuidade. Aí entra Né? o Júlio empreendedor. E aí eu vou contar uma historinha que eu acho que nunca comentei assim. Talvez a Mac sabe. Mas assim, eu tinha, naquela época, em 2006 para 2007, um entendimento, talvez estivesse errado, talvez fosse exagerado, né? Mas naquela época eu tinha um entendimento de que se eu parasse, a empresa já tinha parado, já tinha decidido parar. A questão era eu continuar ou não, né? Eu tive um entendimento naquela época de que se eu parasse, o negócio fibra no Brasil ia morrer. Desculpa a pretensão, peço desculpas aí à audiência. Eu te entendo. Mas foi o meu sentimento naquela época. Veja, naquela época só existiam as microfibras e só existiam 2 empresas que produziam. Essa empresa na qual eu trabalhava e que desistiu, e uma outra empresa que, enfim, não tem ainda, na verdade, vamos dizer assim, uma pegada de desenvolver mercado. Ô, Júlio, você sente que é uma missão? De certa forma, sim. Porque eu vou ter que contar a missão, né? Nesse período assim, de muita dúvida se eu saio da empresa, dessa empresa da Fitesa, para montar o meu negócio, para dar continuidade ao negócio de fibras no Brasil, né? Muito dilema, muita dúvida, muita preocupação, né? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Né? Eu peguei um livro para ler. O livro, depois a produção aí coloca na tela. Vou até anotar aqui. A Arte do Começo. A Arte do Começo, o autor é um japonês, Maki Kawasaki. É Gui, não sei como é que se pronuncia Gui, é G-U-Y. Gui Kawasaki. Né? Mas é um japonês americano. O nome do livro se chama A Arte do Começo. A Arte do Começo. A Arte do Começo. E ele fala no livro que ele começou vários negócios e quebrou várias vezes também. Né? Ele relatou a experiência dele. Né? E por fim, ao cabo, ele escreveu o livro, né? E dizia assim, por que montar um negócio? Qual é o motivo bom, nobre? Eu até brinco com todo mundo. Vou fazer uma parênteses. As pessoas falam para mim assim, Júlio, você montou uma empreiteira? Onde surgiu essa ideia de você montar uma empreiteira? Eu até brinco. Eu tava andando na rua, bati a cabeça em algum lugar aí. Mas é uma missão? Você tem que queimar pontes, né? Sim. E aí, mas eu vou te dizer assim, o que me fez decidir? Né? Sempre com o apoio da MAC também, deixa bem claro isso, né? Esse cara, ele dizia assim, para montar um negócio tem que ter um motivo grande, um motivo nobre. Né? Ele era meio fora da casa, né? Então o motivo dele, nobre, grande, era assim, mudar o mundo. Entendeu? Era desse nível, assim. Eu interpretei aquilo como assim, o mundo não, né? Não é para tanto, mas pelo menos a nossa área de influência, a nossa área de atuação, o nosso entorno. Esse é o motivo bom para montar um negócio. Né? Fazer o mundo melhor, motivo bom para montar um negócio. Né? Motivo que não é bom, né? Vou montar um negócio para aniquilar a concorrência. Cara, não é um motivo nobre. Não é um motivo bom. Não é um motivo bom. Né? Vou montar um negócio para ganhar dinheiro. É uma consequência. Não é um motivo bom. Né? E aí tinha uma listinha lá de 4 ou 5 motivos bons, dignos, nobres, para se montar um negócio. E tinha, por incrível que possa parecer, um dos motivos era, segundo ele, evitar ou impedir que alguma coisa boa acabe. Olha. Cara, quando eu li aquilo, eu falei, então tá. Então vai sair essa empresa, ela vai sair. Ela vai sair porque se isso é um motivo nobre, é exatamente por isso, né, que a gente que eu queria continuar atuando no mercado de fibras para concreto, porque eu tinha um sentimento
na época de que se eu parasse, o negócio ia acabar. Cara, que legal. Né? Júlio, Então, assim, esse foi o motivo. Isso foi sensacional que você falou. Evitar e impedir que alguma coisa acabe. Isso. Uma missão. Uma coisa boa acabe, Uma boa, né? cabe. Coisa boa acabe. É uma missão. É. Uma missão. E eu sabe que a Supernível, eu vou falar da Supernível só um parênteses, tá? Eu acho que toda empresa, se tivesse essa missão que você falou agora, acho que até o empreendedorismo mudaria no Brasil. Uhum. Porque eu tive a mesma impressão. Vai acabar. Do jeito que está indo a coisa que vai acabar. Isso. Do jeito que os aplicadores estão fazendo, a coisa vai acabar. E se a gente não mudar, se a gente não montar uma nova realidade, a gente conversou disso lá na sua Exatamente. casa. Vamos mudar a realidade, né? É que o histórico, né, de contrapisos, autonivelantes principalmente, É terrível, né? Terrível. É terrível, era A uma coisa ponto assustadora de acabar. de todo mundo pensar duas vezes e todo mundo, assim, não se interessar mais como opção, né? Claro. E hoje os nossos clientes hoje agradecem a gente. Eu tive vários clientes, cara, puta, você salvou minha construtora aqui. Porque parecia que era uma técnica que nunca ia dar certo e não é verdade, né? Quando eu montei a empresa, eles falaram, Leandro, não vai dar certo. É assim, cai fora disso. Né? Mas eu sabia como fazer isso dar certo, a minha história e tal, eu já tinha feito lá no Sul. Tá? E a gente hoje, graças a Deus, a gente está assim, todos os nossos clientes, pelo menos, adoram o sistema. E recompra. Né? Acho que quando a recompra e a indicação são 3 níveis diferentes. Né? Primeiro você convenceu o cliente a comprar. Depois... Essa é a mais fácil, né? Apesar de ser difícil, é a mais fácil. É a mais fácil. A recompra é a certificação que o seu produto deu certo. Né? E a indicação, eu acho que é o supra-sumo, que aqui o cara vai lá, que eu uso, eu confio. É garantido. Mas aí, Júlio, e aí a MAC? Como E daí montamos a Neumatex com esse propósito. Evitar que alguma coisa boa acabasse, no caso as fibras. Só para o pessoal achar que, assim, não achar que eu estou exagerando muito, né? Naquela época era só fibra de polipropileno, não existia macrofibra. Né? A macrofibra deu um boom em termos de volume, mas naquela época não se falava em macrofibra, era somente a microfibra. Mas para mim já era uma coisa boa o suficiente para deixar acabar. Né? Então montamos a Neumatex com esse propósito. Né? Desenvolvemos um modelo de negócio novo, né? Para poder dar continuidade. E assim foi. Aí continuou, na verdade, muitos dos nossos clientes continuaram com a Neumatex, com a nossa empresa, comigo. Muitos dos representantes comerciais que eram representantes da Fitesa, como a Fitesa acabou, parou esse negócio, né? Esses representantes continuaram comigo. Tenho pessoas que trabalham comigo há mais de 20 anos. Né? Então isso foi muito importante, assim, ter essa continuidade, né? Só que de uma forma diferente. Né? E, enfim, aí surgiu a Neumatex. Hoje a Neumatex ela é uma empresa assim que de produtos têxteis técnicos para engenharia. Não são somente as fibras. As fibras para a construção civil é o que mais tem evidência, né, no nosso portfólio. Né? Mas a nossa empresa é uma empresa de produtos fibrosos, fios, filamentos, telas, não tecidos, tecidos técnicos, voltados para a construção civil, para a engenharia civil e para o meio ambiente industrial. Né? E assim, Júlio, o que eu sinto, desde o nosso primeiro contato, né, o que eu sinto quando a gente conversa é que não é só a venda, né? É uma venda técnica. Sim. Então, eu vendo fibra. Não, você tem uma consultoria técnica. Sim, você tem uma pessoa por trás, que é uma empresa de vocês, que está dando, assim, vamos dizer, toda a bagagem técnica, né, de estudo. A pessoa... Então, não é só comprar fibra. Você tem que saber o que você está comprando e atrás tem que ter alguém orientando. Olha, essa fibra é melhor, vai ter esse resultado, esse aqui não é legal. Que eu acho que o mercado hoje, pelo crescimento disso, eu acho que assim, as pessoas vão muito pelo preço, né? O comprador, né? Sim. A gente até pode falar isso por isso um pouco, né? Porque eu também passo por isso, né? Às vezes chega lá no setor de compras, não é isso? Eu acho que vocês passam por isso. Todo empresário passa por isso. Todo mundo. E aí você separar o joio do trigo não é tão simples para o comprador. O comprador vai ver só planilha. Ele vai olhar, essa aqui é mais barata. Mas por que é mais barata? A gente tem que entender por que é mais barata, por que essa aqui é mais cara, qual que é o desempenho.
né? E às vezes não, o desempenho, acho que da fibra, ela deve alterar muito. Até questão de consumo de cimento, aí acaba o mais barato fica mais caro. Sim. Né? Vocês podem falar um pouco sobre isso, eu acho. Assim. Quer falar um pouquinho sobre a fibra? Não, acho que você conhece até melhor, porque assim, não é todo cliente que sabe o tipo de fibra que quer comprar. Muitas vezes ouviu falar, é uma novidade no mercado, gostaria de experimentar, então não sabe nem que tem vários tipos de fibra e nem quais são suas aplicações, né? Uhum. E aí que entra essa parte técnica que você comentou, né? Cada consulta para nós quando é o primeiro contato, normalmente passa por uma série de perguntas, assim, para qualquer aplicação. Até o cliente, muitas vezes, deve pensar, mas que gente chata. Eu só quero o preço. Eu só quero o preço. O que eles têm que me falar? Que tem tipo A, B, C. Por que eles querem saber a aplicação, né? Às vezes, o primeiro contato vem de uma pessoa que está na obra ou é aquela pessoa que vai aplicar. Então, a conversa é muito mais, assim, objetiva. Porque a pessoa vai dizer se ela vai utilizar para uma argamassa de contrapiso, ou se é uma argamassa de fachada, ou se é um concreto, se esse concreto é para piso. Já é uma conversa mais direta. Mas, às vezes, assim, a pessoa... uma conversa assim, que tem intermediários, né? Ou seja, a pessoa de compra, ou seja, um assessor ali que está, né, auxiliando na compra. E aí vai e volta, sabe? Mas qual que é a aplicação? Não sei, vou perguntar. Vai para a aplicação. Ah, é argamassa. Ah, mas é argamassa do quê? É contrapiso? É fachada? É argamassa do quê? E aí volta. Mas que tipo de argamassa que é? Então, eu acho assim, as perguntas são diversas. E a gente tende a querer esmiuçar porque a gente gosta de dar um atendimento técnico e para que a compra da fibra seja o mais correto possível, porque a única coisa que a gente não quer é que o nosso cliente adquira um produto errado, né? Que depois de aplicado, pior ainda, mas mesmo que chegue na obra, de repente, precisa retornar com esse material. Ele tem prazo, tem cronograma a cumprir, né? Então a gente também quer ser assertivo. Aí eu acho que o Júlio pode falar melhor aí a respeito dos tipos de fibra. Tu comentou sobre intermediários, né? Eu não só intermediário, mas os influenciadores no processo todo, né? Que eu acho importante. Fazer um comentário assim, falando um pouquinho mais da macrofibra agora. A macrofibra é um produto de reforço, né? Então ela tem que ter uma capacidade de suporte, né? de resistência, de tenacidade, como a gente fala, adequada para solicitação. Geralmente as fibras são usadas para piso de concreto, né? Então ela tem que ter uma capacidade de suporte, né, de tenacidade que suporte, junto com o concreto, porque é um compósito fibroso, né, que suporte a carga ao qual aquele piso estará submetido. Né? Então, assim, sobre os influenciadores aí do processo, né, a gente tem que ter muito cuidado assim, quando alguém fala a fibra do fulano é boa. É boa por quê? Qual é a perspectiva desse boa? Porque, veja, para um projetista, qual que é a fibra boa? É aquela que dá uma boa capacidade de suporte, porque ele é projetista, ele é calculista, né? Então, para esse projetista, a fibra boa ela tem que ser resistente, né? Levar essa resistência para o concreto, né? De maneira assim simplificada falando, né? Para um executor de piso de concreto, qual que é a fibra boa? É aquela que proporciona um bom acabamento, aquela macrofibra que não fica espetada para cima, né? Sim. Ela tem que ficar deitada. Não marca o piso, né? E não marca o piso. Então, ela tem a macrofibra, na perspectiva de um executor de piso, a fibra boa, ela tem que facilitar a vida dele na hora de executar o piso, para que ela fique deitadinha e não fique aparente. Sim. Né? Para uma concreteira, qual que é a fibra boa? É aquela que não afeta abatimento, ou afeta menos abatimento possível e que tem uma boa mistura. Né? Então, assim... Que não consuma mais cimento. Nós, na condição de fornecedor de um bom produto, a gente tem que se preocupar com todas essas características. Né? Aí que entra a noção do todo, né? Do todo. E muitas vezes, essas características, a característica da fibra, ela tem vetores opostos. Né? Por exemplo, se uma fibra tem muitos quilos por produto, por fibra,
né? A frequência de fibra, como a gente fala, é muito alta, para o projetista é bom. Porque ela tem mais reforço. Se tem mais fibra, tem mais quantidade de reforço. O projetista gosta de uma fibra com muitos filamentos por quilo. Né? Só que se a fibra tiver muitos filamentos por quilo, ela vai afetar mais o abatimento. Isso. Então, assim, o que é bom? Para quem que é bom? O que é bom? Né? Então, assim... Qual é o seu projeto? Aí vem né? o que você vai fazer? Aí vem as perguntas. Tu tá pensando no quê quando diz que a fibra é boa. Tá. Né? Geralmente a pessoa tá pensando no seu próprio umbigo, o que não tá errado. Sim. Né? Só que o interlocutor tem que ouvir aquilo e entender que ele está falando que a fibra é boa por alguma razão que interessa a ele. Né? Então, assim, isso é algo bastante importante. A gente vê muito indicações, né? Ah, compra desse, compra daquele, porque a fibra é boa. Sim, certamente, naquele quesito é boa, mas talvez para os outros não seja tão boa assim. Né? Então a gente tem que ter sempre essa visão assim sistêmica de que a fibra precisa ser boa estruturalmente, precisa proporcionar um bom acabamento para o piso e afetar o menos possível o abatimento, para não prejudicar a vida da concreteira, do consultor de concreto, enfim. Né? Então eu acho isso bem relevante, assim, essa consideração. Dando sequência, vocês vão fazer o teste agora da fibra, não é isso? Isso mesmo. A gente gostaria de demonstrar aí para a audiência que, assim, a matéria-prima hoje principal, largamente utilizada para tanto microfibras quanto macrofibras, é o polipropileno. Por quê? O polipropileno, ele, entre outras características, mas o que eu gostaria de evidenciar agora é a questão da durabilidade química. Isso é muito importante, né? Porque nós, engenheiros civis, né, a gente não gosta muito de química. Né? A gente não curte muito química. Da matemática. Química não é com a gente, né? Falando como experiência própria. Né? E aí... E aí, assim, o que acontece, né? O polipropileno, ele é muito adequado para ser inserido em matrizes cimentícias, leia-se argamassa, concreto, né? Porque ele é álcali resistente. Ele não degrada no ambiente alcalino desses materiais cimentícios, né? Ao contrário do poliéster. O poliéster tem algumas empresas que fornecem tanto microfibra quanto macrofibra em poliéster. Só que o poliéster tem um problema. O poliéster degrada no concreto, ele sofre hidrólise, né? O pH é muito elevado, né? E esse ambiente alcalino degrada o poliéster. Então, se é para usar fibra de poliéster, não importa se é microfibra ou se é macrofibra, é melhor não usar nada. Porque depois de 100 dias da fibra misturada no concreto, não tem mais fibra. Ela é toda comida, mastigada, apodrece dentro do concreto, muito rapidamente. Né? E, infelizmente, tem empresas que fornecem, inclusive a macrofibra, que tem função estrutural e que degrada em 100 dias dentro do concreto. Então, assim, realmente é muito ruim essa situação, mas ela é muito recorrente. Muito recorrente. Por que esse pessoal consegue trabalhar com poliéster, consegue fornecer poliéster? Porque visualmente, né, eu mesmo que trabalho com isso há mais de 20 anos, eu não consigo enxergar e perceber uma macrofibra de poliéster e uma macrofibra de polipropileno. Eu não consigo saber se é polipropileno ou se é poliéster. Ou seja, é muito fácil enganar o cliente, né, porque é difícil de perceber mesmo. E também o poliéster acaba sendo mais barato porque ele é feito a partir da reciclagem das garrafas PET de refrigerante. Né? Então ele é barato por conta dessa reciclagem. E o problema não é porque é reciclado. O problema é porque é poliéster. Se fosse poliéster virgem, também degradaria no concreto e na argamassa. Né? Então o que a gente queria aproveitar aqui, Leandro, mostrar para o cliente, né, para a nossa audiência, para os clientes que compram fibra, o que acontece com o poliéster quando a gente coloca num copinho d'água. Tá? Vocês percebam aqui... Daqui é um copo d'água, né? Essa fibra aqui, ó,
Não é porque é preta, não é porque é ondulada. Tá? É porque é poliéster. Mas como é que eu sei que é poliéster? Se eu colocar uma macrofibra de poliéster na água, vocês vão ver que ela vai afundar, como se fosse uma pedra. Tá. Certo? Agora eu vou pegar uma macrofibra em polipropileno. Tá? Não importa se ela está no feixe, depois a gente pode até abrir o feixe. Será que ela vai... Falar perto do... depois a gente pode até abrir o feixe, tá? Não importa se ela está no formato de feixe ou não. Ó, colocando... Deixa eu pegar a branquinha, que ela é um pouquinho menor. Ela não vai bater na borda do copo. Senão vão achar que eu estou enganando. Tá. Ó, o polipropileno, tá? Não afunda. Ele não afunda. Dá pra... Tá? Ele não afunda. Tá. A gente tenta afundar e ele volta. Isso é questão... aí Densidade. Densidade, exatamente. Aí Densidade. é questão da física, né? O polipropileno, densidade é 0,9, por isso que ele flutua. Né? E o poliéster, a densidade é 1,15, por isso que ele afunda. Ok. Eu tá? vou soltar aqui um pouquinho. Pode soltar para mostrar que mesmo ela desagregada aqui, Tá. E olha que... ela continua flutuando sempre. Pode pôr uma só. Cara, e olha que informação extremamente importante essa que você está passando, porque... Põe um pouquinho da cinza também, pega solta ali para mim, por favor. Já pega uns fiapinhos soltos ali, umas fibras soltas. E isso deve acontecer muito, né, Júlio? Sim, muito. Isso é muito comum. Essa aqui é a cinza, a planilha né? do... Essa é cinza. É a planilha do comprador lá, né? Essa aqui é mais barata. Vou nessa daqui. É isso? Tende a subir aqui. É que ela bateu na outra. E essa daqui, o cimento, ele acaba... O cimento come. Come. O cimento come o poliéster. Tá, então, né? é 100 dias... Em 100 dias... Não tem mais fibra de poliéster, se for poliéster. Totalmente degradado. E aí, então, ou seja, em 100 dias não tem mais estrutura nenhuma. Não tem mais estrutura. Porque você vai ter mais vazios ainda, né? Porque onde tinha fibra vai formar vazios, vai formar né? um vazio, onde então, vai além percolar de não água. ser estrutural... Vai ficar um vazio né? dentro do concreto. Exato. Então você não vai ter nem estruturas, nem a parte estrutural e não vazio. E vai provocar uma fragilidade. Eu sempre falo assim... E ali, ali que você vê os pisos todos fissurados, depois de um tempo, trincado. Começa, Exato. Perde resistência. É porque assim, só para quem está acompanhando a gente aqui, hoje não se estrutura mais, não é isso? Muito piso é feito só com a fibra. Só com a macrofibra. Só com a macrofibra. Então, assim, as empresas elas deixam de estruturar com aço. Com tela de aço para colocar a macrofibra. Isso. Então a pessoa coloca só a macrofibra que é resistente, não é resistente ao cimento. Vamos lá, em 100 dias... Já era. Você tem um piso sem estrutura nenhuma, às vezes não recebendo carga de caminhão, de fluxo de empilhadeira. Acabou. Então você está com um problemão ali. Né? A única questão é assim, isso nós estamos comparando o poliéster com o polipropileno. Tá. Se eventualmente tiver uma macrofibra, uma microfibra de polietileno. Polietileno é uma... Aí ele pode ser que afunde e ele álcali resistente, o polietileno só que praticamente não existe. Mas o polietileno também flutua. Porque a densidade é 0,94. Então também o polietileno de alta densidade é 0,96. Então assim, continua flutuando. Né? O que pode acontecer é o nylon, poliamida, né? Conhecido como nylon. O nylon afundaria e é álcali resistente. Só que não existe praticamente fibra de nylon. Não existe mais. Né? É caro. Né? Então, assim, quais são os materiais hoje utilizados? Ou é polipropileno ou é poliéster. Um flutua, o outro afunda. Então fica fácil. Só pra gente entender, poliéster não dá para ser utilizado, então. Não. Com cimento não combina. Nem de nenhuma forma. Não só. E aí eu vou avançar um pouquinho aqui no assunto, né? E talvez até causar alguma polêmica, mas assim. Mesmo esses sistemas de impermeabilização à base de materiais cimentícios que utilizam tela em poliéster também não funciona. Eu sei que é largamente utilizado. Eu sei que tem muito fabricante grande, multinacional grande, que especifica a tela em poliéster para esse tipo de sistema de impermeabilização. Não dá. Não pode. Elas não são compatíveis, né? Então, vai degradar. Vai degradar. E depois vai ter aí o problema também de vazamento, que você vai ter. Algumas pessoas falam assim, poxa, mas a tela de poliéster, eu uso uma tela de poliéster que ela é revestida. Ok que ela é revestida, mas ela foi revestida por quê?
para torná-la álcali resistente, eu não acredito, porque esse problema não era sequer reconhecido. Né? A coisa de 5 anos atrás, esse problema da alcalinidade das telas em poliéster sequer eram reconhecidos. Então, muito provavelmente, se tem esse revestimento, eu acredito que algumas telas tenham mesmo, não quer dizer que elas tenham esse revestimento para esta finalidade. Ou seja, talvez esse revestimento não proteja para esta finalidade. Talvez tenham outro motivo, tenham utilizado esse revestimento, aplicado esse revestimento. Né? Então, assim, tem que ser um revestimento que também ele resista à alcalinidade. Né? E não quer dizer que essas telas de poliéster recebam esse revestimento com essa função. Né? Então isso tem que também ficar claro. E isso serve sobre as microfibras. Né? Vamos fazer o testezinho da micro? A microfibra... Não, nós não trouxemos fibra de poliéster. Não, mas só para mostrar como é que fica a microfibra de polipropileno. É que também vamos falar sobre a diferença de diâmetro, que a olho nu a gente não identifica nada, tá? Vocês comentam, acho que aquela vez que a gente estava na casa lá na Neumatex, Neumatex lá, né? A gente vocês estavam falando exatamente da microfibra, que tem uma diferença de... Acho que é legal vocês falar essa diferença de micro... De diâmetro, né? Sim. Aí, ó. E a microfibra de polipropileno, ela também flutua. Tá. Existe microfibra em poliéster, que ela tende a se acomodar no fundo do copo. E que também daí não tem função nenhuma depois de 100 dias. Exato. Só vai formar Algumas pessoas falam assim, poxa, mas a microfibra é usada para evitar fissuras de retração inicial. Então, se é inicial, ela vai funcionar. Vai. Para evitar a fissuração inicial, ela vai funcionar. O poliéster funciona. Só que depois ele vai deixar o concreto todo furadinho. Como se fosse uma madeira que teve cupim. Tá. Se isso estiver bem, ok. Mas é o que vai acontecer. Né? Então, polipropileno é o material... E essa fibra é o que a gente usa na nossa formulação, né? Exato. Só vou fazer um comentário a respeito da fibra de vidro álcali resistente. Que já existiu, já foi bastante comercializado no Brasil, mas hoje é muito raro encontrar. Então, às vezes, a gente recebe alguns contatos, né, do pessoal falando que a fibra de vidro encontrou no mercado uma fibra de vidro para concreto, para argamassa muito barata. Mas, assim, a fibra de vidro também precisa de um tratamento superficial para torná-la álcali resistente. Então, quando tem essa disponibilidade em abundância e no preço bom, tem que desconfiar, perguntar se é álcali resistente, pedir os ensaios, né? Mas hoje, assim, basicamente é polipropileno no mercado. Mas ainda tem consulta. Eu não sei se a consulta é porque a pessoa não se deu conta que tem matérias-primas diferentes. Ela está querendo falar que é de polipropileno, mas, né, no automático dela está fibra de vidro. Então tem esses detalhes assim que parece nada, mas depois de usar, né, utilizado, misturado, faz diferença no desempenho, né? Então vocês aí, né, que está assistindo o vídeo, que é comprador, engenheiro e projetista não, né? Mas os compradores, eu acho que gente, vamos se atentar a isso, né? Porque isso aqui é extremamente importante. Você está comprando um negócio, jogando dinheiro fora e comprometendo muita coisa na obra, às vezes por falta de conhecimento. Então, o que puder compartilhar o vídeo aí para amigo que é engenheiro, vamos fazer isso, porque eu acho que isso aqui foi realmente muito legal, Júlio. Parabéns aí por trazer isso aqui para a gente. E é um teste muito simples, né? Teste muito simples. Muito simples para fazer essa distinção, né? Outra questão que a gente gostaria de comentar também é sobre as diferenças entre as microfibras. Né? Por exemplo, aqui nós temos 2 produtos nossos. Esse aqui é um produto e este aqui é outro produto. Os dois são nossos. Só que eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. E quem olha visualmente é tudo igual. Mostra ali na câmera. Né? Ali, pelo menos visualmente, né? Visualmente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas qual que é a diferença? É o fio. Né? A resistência à tração do fio de uma delas, que é a que a gente fornece para supernível, tem 5 a 6 vezes maior do que a resistência à tração do outro fio. Né? Essa é uma diferença. A segunda diferença,
o número de filamentos por quilo. Enquanto esta que a gente fornece para super nível tem 810 milhões de filamentos por quilo, a outra tem 160 né, milhões por quilo. Né? O fio equivalente. Né? O fio equivalente é uma propriedade técnica que aparece hoje, deveria aparecer no descritivo das fichas técnicas das microfibras. O fio equivalente seria assim, como se todas as fibras estivessem coladas, uma atrás da outra. Ela geraria um fio equivalente, né, ao somatório dos seus comprimentos. Né? E a gente, super nível, antigamente a gente usava tudo esse material da concreteira. Né? E que a gente, na verdade, até essa mudança nossa de a gente fazer o nosso próprio kit de aditivos com a fibra de vocês é de linha exatamente o que você está falando. Porque a gente chegava na concreteira, cada uma tinha uma marca de aditivo diferente e cada um tinha uma fibra diferente. A gente começou a entender que, às vezes, fibras de má qualidade, às vezes que a concreteira ela vai... não todas, não estou falando que é todas, mas às vezes você vai pegar uma microfibra que você vê que não tinha qualidade. Né? E a resistência, você vê que, principalmente no autonivelante, faz toda a diferença. Sim. Então, a gente, vindo de conta com isso, a gente hoje tem os nossos próprios kits de aditivo para suprir para equalizar todas as concreteiras e todo o autonivelante supernível ser o mesmo padrão de qualidade. É o correto. É o correto. E aí, então, até agradeço, né, de novo vocês, porque você chegou na hora certa. Vamos mostrar aqui, enquanto você fala. Eu queria comentar sobre a questão do fio equivalente, né? Então, essa fibra que a gente fornece para vocês, ela tem 9.720 quilômetros por quilo. 9.720 quilômetros por quilo. Cada quilo. Cada quilo. Se eu pegar 1 quilo do produto e colar uma fibrinha atrás da outra, dá 9.720 quilômetros. Quilômetros? 9.000. 9.000 quilômetros por quilo. Então, né? Então assim... 4 quilos dá para volta na Terra. É isso? Eu não sei qual é o diâmetro da Terra. 40 mil. Então tá. É 40 mil quilômetros. Né? Então assim, diâmetro não, né? Circunferência, né? Circunferência da Terra é 40 mil quilômetros. Mas, enfim... Eu sei disso porque eu sempre faço a conta, né? Quantos quilômetros eu já rodei de carro? Aí eu falei... Dá a volta. Quantas voltas já tem na Terra? Então, assim, é importante assim, essa diferenciação e também assim não ficar preso no comprimento da fibra. Né? É muito comum, assim, mesmo em projeto de piso, assim, a gente vê assim, fibra de polipropileno 12 milímetros de comprimento. Como se isso definisse o produto. Não define. Não define porque... Não define. Não fala do diâmetro, não fala da resistência do fio, não fala do número de filamentos por quilo, não fala do fio equivalente. Então não define o produto. O comprimento não define. É importante, mas ele não define o produto. Leandro, então aqui tem um cubo onde tem microfibras dentro dela para mostrar como que é a dispersão, como se fosse dentro de um concreto, de uma argamassa, porque ela é uma distribuição multidirecional, né? Então, quando a gente fala de tela, por exemplo, é só X e Y, né? Ela é plana. E aqui você vai ver em todas as direções. Dá uma olhadinha aí. Aí, ó. Aqui são as fibras. Legal, gente. Muito bacana esse aqui. É o que você estava falando. Então, em 4 quilos, a gente tem aí uma... Como que é? 1 quilo, 9.720 quilômetros por quilo. Caraca. Que legal. Eu gosto muito de usar... Que produto, hein, Júlio? Eu gosto muito de usar o termo quantidade de reforço. Porque antigamente, lá quando eu comecei, lá nos anos 2000, isso é importante também, assim, a dosagem X gramas, 600 gramas por metro cúbico, ela representava uma quantidade de reforço. Né? Hoje, quando a gente fala 600 gramas por metro... Usar 600 gramas por metro cúbico não quer dizer muita coisa. Porque eu posso ter em 600 gramas dos diferentes produtos hoje disponíveis no mercado, em 600 gramas de fibra, eu posso ter 810 milhões de fibras por quilo
ou eu posso ter 100 e poucos milhões de fibras por quilo. Então, assim, a dosagem é a mesma, 600 gramas por metro cúbico, em peso. Mas a quantidade de reforço é muito diferente. Né? Então, assim, a minha sugestão é que não se prendam mais a essas dosagens pré-definidas, porque hoje elas não querem dizer mais quase nada. Então, assim, queria falar um pouco assim do entendimento que as pessoas têm às vezes, né, da aplicação, que a microfibra começou no mercado como um objetivo de combater fissura de retração plástica. De fato era isso, as microfibras eram muito padronizadas assim, em termos de diâmetro, de propriedades intrínsecas, né? Mas assim, essa área de polímeros, ela avançou assim, tecnologicamente avançou tanto, e eu acho que assim, a nossa alegria de estar inserido nesse mercado é porque todos os dias tem uma novidade. Essa parte de polímeros, ela avança tecnologicamente todos os dias. E é uma coisa bem bacana isso, que dá hoje essa diferenciação, né, entre produtos. E quando a gente utiliza, vou dar um exemplo aqui do contrapiso, né, que é o que vocês trabalham, né? Assim, já ouvi pessoas estudiosas falando, né? Por que vocês colocam microfibra no contrapiso, esse negócio? Que ainda mais quando é farofa. No autonivelante até a discussão é menor. Mas no farofa, por que não tem retração plástica? Gente, é assim, ó. Hoje nós estamos numa fase de que as construtoras seguem as normas de desempenho, né? Então, tem contrapiso aderido, tem contrapiso flutuante, que é do sistema de piso acústico, né? E quando tem uma manta acústica por baixo, o fato do contrapiso estar flutuante e precisar dar conta de si mesmo, né? E da movimentação que ocorre dela, volumétrica, evidentemente, mas também dos esforços que vêm durante as etapas da obra. Porque o contrapiso normalmente entra no início, então entra toda a parte de estrutura do esqueleto do concreto, aí entra a alvenaria e o pessoal já está pensando, antes da alvenaria, acho que ele está no 7º pavimento, 8º, já começaram com o contrapiso. Então, o prédio está em movimentação, ainda está sendo carregado, né? E o contrapiso vai sofrer, além daquela execução, tudo que vem depois. Vai entrar o gesso, vai entrar, né, o pessoal da elétrica, vai entrar o pessoal da pintura ou do forro. Ou seja, vai ter muita movimentação ali em cima. Exato. Né? Então, a microfibra, essa que a Supernível utiliza, ela trabalha também para que o contrapiso consiga ter um mínimo de deformação para aguentar tudo que vem pela frente. E você sabe que depois que comecei a usar a fibra de vocês, o resultado foi impressionante. A gente melhorou consideravelmente o desempenho do autonivelante, que o autonivelante, que nem você falou, é muito sensível, né? Sim, muito. Muito nervoso, né? Muito nervoso. Então você vê lá o resultado, vocês têm acompanhado até as obras, e legal que vocês vão lá na obra com a gente, acompanham, a gente fez agora uma obra americana lá, vocês acompanharam, e você vê que o nosso desempenho lá tá fantástico. Fantástico, né? fantástico. Você não vê uma fissura, você não vê nada. Então, é um trabalho, realmente, esse produto realmente mudou a Supernível, o nosso produto, e vocês que querem entrar em contato depois aí, a gente vai deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição, da Nematex, para também consultoria, né, Júlio? Sim. Vocês vão lá na obra, então consultoria, vocês fazem todo esse trabalho, né? Sim. Fazemos. Mas muito legal, muito legal até mesmo. Assim, vou estender um pouquinho no contrapiso para ver o nível, né, de exigência que existe assim num contrapiso que é flutuante, né? Eu tive agora em uma obra em que passei lá para conversar, né, com a equipe técnica lá, e eles me falaram, mas que apareceu uma fissura. Por quê? Esse prédio é de alto padrão e vai receber uma esquadria enorme de janelas em toda a sacada, em toda a sala. As paredes externas da sala são todas em vidro. E entrou o fornecedor do vidro, transportando o vidro na vertical, né? Então era um peso imenso,
e não colocaram nenhum tipo de material, como, por exemplo, uma placa de MDF, ou de... Ou um berço, né? Que às vezes eles usam também um berço para apoiar o vidro. Né? Não, é o carrinho, né? A questão o toda é o carrinho carrinho. Né? O carrinho que parece mais um skate, assim, passou pelo contrapiso e fissurou. Então, assim, imagine o peso pontualmente, aquela carga dinâmica no contrapiso, né? Então, mesmo com a fibra, assim, tudo tem que ser pensado lá no começo. Assim como quando você fala do contrapiso de autonivelante, quando é aderido, né? Que tudo começa no começo da concretagem, Isso, né? Então é isso. O projeto começa lá atrás. Né? Tem que ser sempre pensado no todo, seja para trás, seja para frente, sabe? E assim, Mar, o que a gente vê, pelo menos no autonivelante, né? Eu acho que deve acontecer alguma coisa parecida com vocês, mas o autonivelante, que é a empresa que a gente, o produto que a gente vende, geralmente o cliente ele vai querer o contrapiso quando já estourou o cronograma dele. Então, aquele empreiteiro que quer fazer a farofa dele, ele perdeu. A obra já está com gesso. Sim. Já foi feito o gesso. O piso dele não foi preparado para receber o autonivelante. Então tá tudo errado. Só que na cabeça do cliente ele fala: tô lascado, meu cronograma já estourou e eu preciso o autonivelante vai me ajudar. Mas não vai, só vai atrapalhar mais ainda, porque ele vai aplicar o autonivelante lá e com certeza vai fissurar, vai desplacar, aí é batata. E mesmo assim, alguns aplicadores vão lá e fazem. Então, é a mesma história que a gente está conversando aqui das fibras, né, de poliéster, né? É a mesma história. Então, às vezes, a gente que está aqui na ponta, quanto a minha empresa Supernível, quanto a Neumatex, eles não estão contratando só o serviço nosso, mas sim toda a experiência, toda a nossa bagagem de consultoria. Você precisa de uma consultoria. Você vai no médico, o médico não vende remédio. Exato. Né? Sim. Então, assim, é a mesma coisa. O cara, vai na farmácia, vai comprar um remédio. Mas você precisa o médico precisa receitar o produto certo. Sim. Né? O remédio certo. Então, eu acho que a gente está aqui como um médico da construção civil. Então, muitas obras eu já recusei de fechar. Falei, não, você precisa de um projeto de autonivelante. Sim. Você precisa começar... Exato, um projeto, né? Você precisa... Lá na fundação que a gente está falando já do seu contrapiso. E muitos clientes falam, não, mas a gente nem pensando nisso aí agora. Não, é agora que você tem que pensar. Nos Estados Unidos, um amigo meu foi morar lá. Ele foi trabalhar na construção civil lá. Ele voltou falando que lá eles preparam 2 anos a obra. Antes de começar, eles planejam 2 anos e executam em 6 meses. Sim. Aqui no Brasil é o contrário. É o contrário. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando aí, aí depois a gente vê o que a gente faz. Até assim, né? Quando o cliente é mais aberto, assim, gosta de trabalhar mais perto da gente e tal, a gente faz assim um estudo, né, uma sugestão no contrapiso, principalmente do sistema de piso acústico. A gente faz assim uma recomendação de dosagem da fibra, dependendo do desafio que tem ali, né, da geometria, da obra, né, dos ambientes que terão a manta acústica e tal. E a gente recomenda os pontos de reforço com tela, né, que nós temos a tela também, de fibra de vidro, álcali resistente, e a dosagem da microfibra também, ou da macrofibra, ou as duas combinadas, e as posições juntas de dilatação. E mesmo assim, ainda assim, a gente vai de vez em quando na obra e o pessoal decide não executar, por exemplo, junta de dilatação. E daí me chamam quando a fissura já aconteceu. Isso. E o mais assim bacana de ver é que normalmente a gente anda com o desenho, né, do croquis, onde tem as posições das juntas, e vai olhando as fissuras nos mesmos pontos. Porque a junta de dilatação, ou a junta, né, criada lá durante a execução do contrapiso, ela é uma indução para que a fissura ocorra naquele ponto, né? E para que ocorra de forma geométrica, né? De forma pensada, né? Pensada. Inclusive, tem um cliente agora que está orçando com a gente que o meu concorrente fala, não precisa de junta, não. Como não precisa de junta? É flutuante. Tem que ter junta. Então, é isso que a gente está conversando agora. Tem que... E assim, é uma construção, sabe, Leandro? Todos os dias é uma construção. Eu vou falar por mim, particularmente eu gosto de muito em obra.
porque a gente aprende muito. E a troca de ideias com quem está executando ali é muito importante. Então, nesse período todo, a gente lida com contrapiso quase... Nós estamos indo, acho que no 14º ano. Já são 14 anos trabalhando nesse assunto, né? E adquirindo experiência. E agora, né, como a gente percebe, né, que com a Supernível as consultoras estão mais empolgadas em, de repente, começar a trabalhar com um contrapiso autonivelante, né? Inclusive para o sistema de piso acústico. Então, a gente também está indo atrás para ver material. Até uma questão de necessidade hoje, né? Necessidade. Questão de mão de obra e tal, né? Rapidez, velocidade. Porque o medo do autonivelante sempre foi as patologias, por conta desses motivos que a gente está conversando aqui agora. Sim. Então, agora os clientes que estão trabalhando estão vendo que dá certo, sem patologias, aí é recompra, aí a gente vê o mercado realmente crescendo. É a missão que a gente falou, né, Júlio? É a missão. Nessa questão, Leandro, inclusive da junta, né? Nós estivemos lá na obra da Americana testando alguns perfis plásticos de polietileno para ver se consegue criar a junta, né? Num contrapiso durante o processo, porque quando é autonivelante, a gente sempre propõe para o cliente para ele vir serrar a junta no dia seguinte. Mas, assim, muitas vezes a obra está num ritmo que não dá para olhar para trás, sabe? Está bem executado, faz a cura, vamos embora, né? Então, a gente está tentando ver possibilidades de executar e resolver tudo na hora em que está todo mundo naquele momento lançando a argamassa, né? Deixar pronto mesmo, né? Então continuamos assim, é uma coisa que a gente adquire conhecimento todos os dias. E as dificuldades vão surgindo soluções e vão surgindo novos negócios e vão trazendo cada vez prosperidade para o setor da construção civil, porque a construção civil ela precisa no Brasil de nós. É a missão que a gente está falando. A gente está realmente mudando o mercado e precisamos de mais gente com técnica, experiência para fazer acontecer o que eu acho que nunca foi feito até hoje, né? Sim. O mercado da construção civil, o Brasil é um país muito grande e o mercado da construção civil é muito pulverizado, né? Então, assim, cada cidade brasileira tem obra sendo tocada. Né? Então, realmente, assim, precisa de muita gente boa para virar esse jogo, né? Porque é muita oportunidade, inclusive para os teus franqueados. Sim. Né? Porque é muito pulverizado, é muito espalhado. É muita oportunidade. Eu acho que a construção civil hoje é um setor no Brasil que tem mais oportunidade, financeiramente falando, mas falta técnica, né? A gente tem muita coisa informal. Sim, sim. É isso, né? A gente tem muita coisa informal, muita coisa assim. Eu aprendi com meu tio, meu avô, meu pai, e sempre fez assim, e a coisa vai indo e vai trabalhando que nem 40 anos atrás. Mas eu acho que está mudando. Eu acho que está mudando para uma coisa muito positiva. Inclusive, você falou da construção americana, norte-americana, né? Acho que foi no ano passado, no ano retrasado, talvez, que eu tenha visto uma discussão no seminário do Sinduscon de São Paulo, né? Eles falando dessa falta de mão de obra que está acontecendo, né? E alguém, acho que perguntou se a construção civil imobiliária brasileira partiria para uma construção industrializada rapidamente, né? E, assim, as construtoras, né, que ali estavam representadas disseram que não, que eles acreditam muito mais num passo seguinte, desenvolver sistemas em parceria com fornecedores. Isso. Né? E, assim, à medida que a gente vai para a obra, a gente percebe assim, que, de fato, está tendo falta de mão de obra. Um pedreiro que eu conversei semana passada, achei interessante que ele disse assim, mão de obra está tão escassa que nós vamos ganhar, né? Seremos remunerados cada vez melhor. Eles também têm essa consciência, né, de que está tendo falta e que eles são uma mão de obra que é escassa. Que eles também têm agora a oportunidade de ganhar mais. Né? De fazer mais dinheiro. A gente vê hoje, a gente vê hoje bons profissionais, né? Pessoas mais especializadas, por exemplo, um bom zoologista, ganhando mais que o engenheiro da obra. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu certo. acho A lei porque você achar um bom zoologista hoje é difícil.
dá tudo certo. Tem que ganhar mais mesmo. Né? Eu acho. Mas também dá para ganhar com mais técnica. Uhum. Dá para ganhar sofrendo menos. Dá para trabalhando com laser, trabalhando com equipamentos novos. Que é aí que eu acho que entra a questão mais... Evitar retrabalho. Né? Eu acho que é aí que entra o pulo do gato aí da consultoria técnica dos engenheiros. Eu acho que a engenharia, ela realmente, concordo com você, ela vai seguir para bons fornecedores, desenvolvendo, melhorando o que nós temos hoje. Agora, mudar completamente também não acredito também que não. E essa equipe que está hoje, né, a mão de obra que está lá hoje, realmente, eu penso como você, que ganhe cada vez mais, porque, olha, é um povo trabalhador, caprichoso. A maioria das pessoas que eu encontro de execução, de equipe de execução, são trabalhadoras e caprichosas demais. Eu fico até chateada quando vejo que as equipes seguintes que entram lá, né, aí danificam aquela obra-prima que eles fizeram, né? Mas é muito. Então, vocês hoje, uma coisa legal falar do piso também, né? Vocês hoje são especializados em piso. Vocês atendem hoje piso no Brasil inteiro? Sim. Nosso principal mercado são os pisos industriais, pisos de concreto, né? É o mercado principal. O mercado principal das fibras, microfibras, macrofibras, é o mercado de piso de concreto. Né? Nós somos associados à ANAPRE, né? Que é a Associação Nacional de Pisos de Concreto e Revestimentos de Alto Desempenho. Né? Eu tive inclusive alguns cargos diretivos lá por alguns anos, né? A associação muito boa, muito forte, consistente. Convido inclusive aí também a audiência a olhar o site da ANAPRE, né? É www.anapre.org.br. Né? De repente alguém pode querer também se filiar à associação. Mas sim, é um mercado importante para nós, né? Atuamos no Brasil inteiro, entregamos material em qualquer cidade do Brasil. Né? É um segmento que evoluiu bastante também, que recebeu as macrofibras muito bem. Hoje eu diria, eu não vou falar em percentual porque eu não tenho esse número assim na memória, né? Mas assim, a maioria hoje dos grandes centros de distribuição de CDs, dos pisos de centros de distribuição, dos pisos comerciais, né, como a gente chama, desses açaís, atacarejos, atacadistas da vida, né, são todos eles feitos com macrofibra, né, ou a maioria deles feito com macrofibra. E olha só que o mercado como que mudou, né? Mudou completamente, completamente, né? E aí vem as fibras de aço também são utilizadas, né, mas majoritariamente as macrofibras tomaram esse mercado para si. A fibra de aço tem um problema, né? Pelo menos eu já trabalhei com fibra de aço. Alguns problemas, acho que ela embola, né? A gente fala... Tem ouriço, você fala? Isso, Tem algumas fibras... Na concreteira a gente falava que embolava. Algumas fibras de aço que são fornecidas no pente, né, como eles chamam no pente, a fibra coladinha, né, uma coladinha na outra, essa tem esse problema bastante minimizado, né, de formar esse... ela não tem aquele fechinho... Ela não é fornecida, tipo, solta, amarrada, travada, né, então esse problema é minimizado quando ela tem é fornecida dessa forma. Mas a polietileno não tem esse problema, né? Não, interessante a pergunta. Assim, as macrofibras, algumas delas, tipo as nossas, elas são fornecidas torcidas também com esse propósito de melhorar a mistura. Um conjunto de macrofibras. Né? É um feixe, né? É um feixe. Vários filamentos na forma de um feixe. Né? O pessoal do mercado chama de twisted, né? Torcida. Né? Porque ela entra daquele jeito no concreto, e com a mistura, aquele feixe vai se desmanchando. Né? Então, assim, é uma forma de evitar que a fibra entre aberta e travada. Se ela entrar travada, ela vai ficar travada até o final. Sim. Né? Então, o feixe desse modelo de macrofibra flexível tem esse propósito, de facilitar a mistura, porque os feixezinhos eles vão se abrindo e a mistura acontece. Então, só para, assim, finalizando, né, Leandro, para quem gostaria de empreender, né, que é uma possibilidade, ter a franquia do super nível. Às vezes, assim, a gente trabalha numa empresa e tem dificuldade de pensar, assim, qual que é o momento certo da mudança. Vou deixar para trás, né, sei lá, de repente um trabalho CLT para empreender.
eu dava essa sugestão para os meus alunos quando dava aula no MBA, que era justamente sobre prospecção de negócios. Eu sempre sugeria para que as pessoas trabalhassem na área comercial da empresa onde ela está, né? Porque a área comercial te dá conhecimento, experiência e segurança para partir para o empreendedorismo. Porque você está no mercado, você está entendendo o que o mercado precisa. Não é a área comercial de ficar no escritório, é aquele que vai no cliente. Não importa se é varejo, se é indústria, né? É ter essa experiência, sabe? De encontro com o cliente. E Mac, é ali que todo mundo foge, né? As pessoas não querem. Infelizmente. As pessoas acham que vender é vergonhoso. Enfim, não é isso. Tipo assim, o cara não deu certo, vai ser vendedor. Vai ser vendedor, né? É um absurdo. É absurdo. Absurdo. É absurdo. E mas exatamente é ali ali que a gente ganha confiança. ganha confiança. Porque pensa, pode não ser até assim o empreendedor. Você pode até empreender em alguma coisa que não tem nada relacionado com o que você tem naquele momento no trabalho, né? Mas quando a gente vai para a área comercial, a gente começa a perceber a importância do cliente, o que ele precisa, né? E se envolver, não é simplesmente tirar pedido, não é isso. Né? É se envolver e até assim, boas conversas com o próprio cliente, porque o cliente normalmente é um outro empreendedor que está do outro lado, né? Do balcão. É que você está resolvendo o problema dele, né? Vender é resolver o problema do cliente. E o cliente tem algum problema, você tem que resolver. Exato. Aí surge a empresa. Porque a empresa ela exatamente vem para resolver o problema que você está tendo. Que o cliente tem. Por exemplo, em qualquer empresa assim, um posto de gasolina resolve o problema todo dia de alguém que vai ficar sem combustível no carro. Sem combustível, sem óleo. Sem óleo, sem nada. Então, é isso. E resolver o problema é legal. E assim, muito legal você ter jogado essa pauta aqui agora, porque eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, né? E eu sempre trabalhei na área de venda. Quando eu trabalhava na fábrica, até eu conto essa história. Né? Quando eu trabalhava na fábrica, eu adorava tomar café e bater papo e conversar. Mas eu não me sentia assim pertencente a só trabalhar. Eu gostava de se comunicar. Acho que a palavra é essa. Vender é se comunicar, é criar relacionamento, né? Eu acho que é isso. É você criar relacionamento com o cliente para descobrir qual o problema que ele tem para você resolver. E quando eu saí da fábrica, eu sou engenheiro, na verdade eu sou engenheiro industrial mecânico. E quando eu saí da fábrica e entrei no concreto em 2008, eu me apaixonei exatamente porque eu estava na ponta do cliente resolvendo o problema dele, né? E tomando café. Né? Então aquele cafezinho ali na mesa com o cliente, conversando com ele, entendendo qual é a dificuldade dele. Eu falei, cara, é isso aqui, cara, que eu quero pra minha vida, resolver o problema do cliente. E aí, 2008 para hoje são quantos anos? Né? Nem sei dizer, acho que são 15 anos, 16, mais que 15 anos, 17 anos fazendo isso. Você vê, né? Olha, eu também, quando eu pensei em empreender a primeira vez, quando eu trabalhava numa cimenteira e comecei a visitar as indústrias de pré-fabricados. Ia lá, conversava, passava pela produção, verificava as necessidades, né, do cliente e tal. E aí foi nascendo essa vontade de empreender. Por isso que eu acho assim, a área comercial é riquíssima. E eu, experiência própria, se joga. Vai para o campo de batalha. Não fica com um pezinho aqui, um pezinho ali. Não olha para trás. Não olha para trás. Se joga do penhasco e vai montar um avião no meio da queda para ver se lá embaixo ele decola. Queria aproveitar também o gancho, dar me lembrei agora, eu estava me lembrando do livro A Arte do Começo, que a gente falou no começo, né, do podcast. Esse autor, ele fala assim que, e eu concordo, que o empreendedorismo, né, ou empreendedor não é um cargo, não é uma função, tampouco uma profissão. Né? O empreendedor, segundo ele, concordo, é um estado mental, né, que te coloca numa situação de estar sempre pensando como melhorar a vida das pessoas. Olha que legal. Né? Que bacana.
pessoas entende-se no nosso mundo nossos clientes. Né? E também, né, isso não é deste autor, é de outros, né? O empreendedorismo ele não está somente associado à empresa. Tu pode ser um empreendedor no mundo do setor público. Sim. Tu pode empreender no setor público. Tu pode ser um empreendedor no universo aí das igrejas, por exemplo. Uhum. Né? Então, empreendedorismo é isso. Assim, eu entendo o empreendedorismo como algo mais amplo, né, do que aquela ideia que muitas vezes a gente recebe, que é aquela gurizada lá do mundo do silício, na garagem, que monta um negócio. Não. Né? Não, é muito mais do que isso. É um estado de espírito. Exato. É um estado de espírito. Querer ajudar o próximo, fazer missão, né, que você comentou, é um estado de espírito. E esse estado de espírito, ele vai tomando conta da pessoa, eu acho. Exato. E aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Muito empenho, né? É muito empenho. Muito empenho. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você tem que não. matar vários leões, né? Exato. Se a gente for olhar, nós começamos com a Navatex em 2007. Até hoje nós tivemos mais períodos de economia difícil no Brasil do que de economia boa. Então tem que estar preparado desde o começo. Né? Que Exato. E os franqueados que geralmente entram para conversar com a gente, né? Eu sempre falo para eles assim, sabe, Mark? Eu falo, ó, converse com a sua esposa. Sua vida vai mudar. Né? Você vai acordar 4 horas da manhã, muitas vezes. Você vai dormir meia-noite. Exato. Né? E assim, e vai... Às vezes não, às vezes você vai ter o dia inteiro livre e tal. Mas provavelmente mais dias... Vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. Você vai trabalhar mais. Você não vai trabalhar menos. Não. Né? A pessoa tem aquela função assim, vou empreender, vou ser o patrão. Não, você vai trabalhar mais. Né? Aí eu coloco um gerente. Pra tomar conta pra mim. Pra tomar conta pra mim, cara, ferrou. Ferrou. Aí que o negócio não vai mesmo. Não vai mesmo. Estamos colocando terror aqui agora. Mas é bom alinhar isso, né? E fazer eu, por exemplo, eu fiz um pacto com a minha esposa. Né? Eu falei pra ela, ó, a gente vai passar por esse período, né? E você vai cuidar de casa, vai cuidar do filho, né? A gente vai fazer um pacto aqui, né? Porque nada vem de graça na vida. Nada vem de graça. Alguma coisa você vai ter que perder aqui para ganhar lá. É uma troca. Você vai ter que fazer escolhas, né? Então empreender é fazer escolhas todo dia, toda hora, Exato. todo momento. Todo momento você tem que fazer uma escolha. É uma bifurcação a cada minuto. Sabe o que é interessante? Às vezes as pessoas me perguntam, né, Mac, como que é, né, trabalhar em empresa própria ao invés de estar numa outra empresa trabalhando como CLT, por exemplo. Né? Eu sempre falo que eu descobri que quando eu trabalhava como CLT, eu só fazia o que eu gostava. Agora eu faço o que eu gosto, o que eu não gosto, o que vier pela frente. Olha que legal, os gurus falam aí disso, né? Que quem faz o que gosta, né, é criança, né? Quem faz o que deve ser feito é adulto. O adulto faz o que deve ser feito, não faz só o que gosta, né? E isso é legal que você falar, porque assim, a gente tem, Mac, quando a gente sai da casa dos pais, é duro isso, né? Quando a gente sai da casa dos pais, porque quando a gente tá na casa dos pais, a mãe lava dá tudo na mão, né? Não é isso? Tem uma mágica que acontece. Tem uma mágica que acontece e fala, nossa, minha roupa tá limpa, dobrada acima da cama. Dobrada, e às vezes dentro do guarda-roupa. Você não precisa ir no mercado, né? Enfim, tudo acontece instantaneamente. É uma mágica. Quando você vai morar sozinho, você tem que aprender, você vai ter uma dor ali no começo. De aprender tudo aquilo que seus pais faziam pra você, agora que você que vai ter que fazer. Só que tem uma mágica aí que acontece. Você não vai querer voltar mais. Outra mágica. É uma outra mágica. Eu vejo assim, tem casos que, né, a pessoa tem que voltar por necessidade, precisa. Mas se você fizer uma pergunta, acho que para todo mundo já volta pensando, não, tem que rapidamente, eu já conquistei meu espaço, porque aquela pessoa cresceu. Sim. Ela se sente, não, eu tenho meu jeito de viver a vida agora. Eu tenho minha maneira de fazer essas coisas, que antes eu fazia na casa dos meus pais, agora eu tenho minha maneira própria de fazer. E empreender é a mesma coisa.
a pessoa que vira empreendedor e ela já assume essa postura, entende todos esses desafios de você crescer, de você ajudar os clientes e entrar no ecossistema, ela não consegue voltar mais a fazer aquilo que ela gostava de fazer. Sim. Agora ela quer... É que ela conhece um outro universo, né? Ela conhece o universo, eu tenho que fazer coisas que às vezes eu não gosto. Sim. Mas tem que ser feito. Mas tem que ser feito, mas eu já amadureci. Então eu acredito que seja a mesma... É isso mesmo. Mesma linha. É um pensamento do que precisa ser feito, vou fazer. Então a pessoa cresceu. Então, assim, a dica que eu dou, né? Nem todo mundo tem perfil para ser empreendedor. Eu não tô falando isso não tô falando isso para todo mundo, mas para quem quer ser. Também não tem nenhum problema não querer ser, né? Também, exatamente. Não tem nenhum problema não querer ser. Não tem nenhum problema em querer ser. Vou contar uma história do... Mas quem tá querendo se joga, vai. Exato. Para quem quer, então vai, quem né? quer, vai. E não vai ser dor, vai ter dor. É que nem nascer filho, vai doer na hora. Depois passa, né? As mulheres falam isso, né? Que a dor passa depois. O papo tá bom aqui, eu tô me lembrando das histórias, né? Tem um grande amigo, faz tempo que eu não vejo ele, o Gunther. Lembra do Gunther? Né, o alemão aquele. Um dia eu ainda era funcionário dessa empresa, da Fitesa, né? E estava conversando com ele, né? E eu estava já divagando, assim, né? Será que eu vou ficar na Fitesa mais quantos anos, tal, não sei o quê? Será que um dia eu vou sair? Será que eu vou montar algum negócio? Será que eu vou, né, vou ir para outra empresa? Mas nesse caso específico eu estava nessa dúvida, assim, se saía da Fitesa ou não, e se montava uma empresa ou não. Esse era o dilema, né? E eu não sabia se eu tinha perfil ou não, né, para montar algum negócio, né? E daí o Gunther me olhou assim e perguntou: Julio, tu tem ticket refeição? Tu recebe ticket de refeição pela empresa? E eu tem a ver uma coisa com a outra, né, cara? Eu falei, sim, eu recebo. Né? Isso é importante para ti? Eu falei, Gunther, eu uso, né? Eu recebo, mas eu uso. Mas eu não fico ligado assim se o ticket é de 20, 30 ou 40 reais, se eu vou gastar mais ou se eu vou gastar menos numa refeição, eu uso. E quando acaba, e a partir daí eu uso meu dinheiro para me alimentar. Né? Daí ele falou, então acho que tu tem chance de abrir um negócio. Eu falei, cara, tu é louco, o que tem uma coisa a ver com a outra? Né? O que ticket de refeição tem a ver com essa nossa conversa, né? Ele falou, não, porque é o seguinte, ó, se tu fosse muito preso a esses penduricalhos, né, que a empresa te oferece, né, ticket de refeição, plano de saúde, né, e outros, se tu é muito... tem cartão farmácia... Enfim, se tu é muito... É como se fosse uma armadilha, né? Se tu é... Cara, assim, nada errado também. Nada errado também. Né? É bom que tenha, mas assim, mas se tu dá muito valor para isso, se tu se prende muito a isso, provavelmente tu não tem esse perfil de se jogar. Tá. Né? Então, assim, ele largou essa para mim, eu não entendi num primeiro momento, né? Mas e foi entender lá na frente. Fui entender lá na frente, assim, sabe? É isso aí. Gente, o papo tá bom, né? Agradecemos. É um Obrigada. grande prazer estar com vocês aqui. E eu quero, com certeza, eu acho que esse papo só vai continuar, tá? Esse é o primeiro podcast junto com vocês. A gente vai fazer outros, né? Claro, viremos. Com certeza. Com alegria. E eu acho que não foi assim... É um aprendizado de fibra, eu acho que muito importante esse podcast, que não é só um bate-papo, porque a gente bateu papo de várias coisas, Sim. Mas o que a gente aprendeu aqui foi realmente, acho que com certeza quem vai assistir isso aqui já vai ter o olhar. Que ótimo. Bacana. Para vocês, né, para vocês também. E para entrar em contato com vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, embaixo, né, a Neumatex. E orçamentos, gente... Estamos à disposição. Né? 100% do tempo.